Vamos começar mais um episódio do Diário de Escritora aqui neste canal. Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um episódio do Diário de Escritora e eu vim aqui atualizá-los sobre o andamento desse livro, né? No último episódio eu contei que finalizei a segunda versão do livro, que foi feita após a leitura crítica e estava pronta para mandar para as leitoras beta. E aí eu mandei para 5 leitoras beta e uma leitora sensível. E o objetivo, né, a função das leitoras beta é fazer uma leitura e dar um feedback geral mesmo sobre a história, com o olhar de leitora, né, que gosta do gênero. Então eu escolhi ali o meu público de fato, para quem eu escrevi o livro, para poder me dar essa opinião a respeito de toda a construção da história. E eu escolhi pessoas que eu gosto muito, que eu admiro a forma que dá as opiniões a respeito dos livros que lê. E eu sabia que seriam comentários bem construtivos e sinceros, né? Que é algo extremamente importante. E a leitora sensível, eu escolhi uma profissional que tem a mesma profissão da minha personagem, porque eu queria garantir que tudo que eu escrevi ali em relação à profissão fosse de forma realista e coerente, né? Então eu recebi ótimos comentários, propostas de melhorias na história que foram muito pertinentes. E aqui eu abro uma observação para os escritores que estão acompanhando. Em relação a esses comentários, esses feedbacks que vocês vão receber, é preciso analisar se faz sentido para a proposta central ali do livro, né? Porque tem coisas que podem ser interessantes, mas que vai fugir ali um pouco dessa ideia central. Então, no meu caso, né, eu recebi muitos comentários que faziam muito sentido e não necessariamente para o local que elas sugeriram, mas para outras situações diferentes. Então, por exemplo, elas sugeriram colocar algo legal ali na história que seria bom para fechar aquela ideia ali de determinado personagem. E aí eu recebi sugestão de um momento específico. Só que aí eu lendo novamente o livro, eu achei que faria mais sentido em um outro momento. Então fui fazendo esses ajustes aí e preparando a terceira versão do livro, né? Depois desses feedbacks, eu fui ler o livro novamente várias e várias vezes, né? A primeira vez para ajustar esses pontos ali que elas sugeriram em relação à história mesmo. E aí depois eu fiz uma outra leitura para ajustar questões ortográficas, que não era o objetivo nesse momento, só que como elas leram e elas observaram esses erros, né, elas já me passaram e eu já preferi ir ajustando também ali no arquivo. E aí depois dessa terceira versão finalizada, eu mandei o manuscrito para preparação e revisão. São 2 etapas diferentes, mas que se complementam. O objetivo da preparação é ajustar o manuscrito para que ele esteja de acordo com as normas editoriais, com coesão, com clareza, em relação à formatação. E a parte da revisão é para analisar a questão ortográfica, de pontuação, gramática e concordância. Então, são coisas aí extremamente importantes. E agora, neste momento, hoje é dia 7 de janeiro de 2026 e eu recebi o retorno dessa preparação e revisão. E aí eu vou compartilhar aqui com vocês porque eu achei muito legal, muito profissional, organizado, do jeito que eu gosto, né? Então, encontrei profissionais que trabalhassem aí de uma forma que faz sentido com a maneira que eu gosto de trabalhar também. Então, eu recebi o arquivo do livro com as sugestões, né, de revisão que ela fez, de revisão e preparação. E aí eu posso analisar e fazer o aceite, né, dessas modificações. E aí eu recebi também um relatório explicando cada modificação feita, para que eu pudesse entender por que ela ajustou daquela forma. E aqui eu achei sensacional. Então, nesse relatório tem explicando a respeito da formatação que foi aplicada, a padronização que está de acordo com a regra sintática, né, dos diálogos, por exemplo,
da pontuação, né, de palavras estrangeiras, uso do porquê, forma de tratamento, tempo verbal, então várias coisas aqui importantes e observações pontuais também. Ela colocou, porque aí eu leio o relatório, depois eu abro lá o arquivo e tem todas as marcações para que eu possa fazer esse aceite, tem os comentários, e aí se eu ficar com alguma dúvida, né, do porquê aquilo foi mudado, eu venho aqui no relatório e confiro. Então, assim, muito legal. E quando eu escrevi o livro, no começo eu fiquei muito com essa questão de, será que tá certo? E aí eu vou mudar, vou pesquisar. Só que isso trava muito a escrita, né? E aí eu deixei escrever de uma forma mais fluida, sem me preocupar. E aí depois que eu fui fazer a leitura, né, eu vi alguma coisa, eu mudava, né? Principalmente em relação ao uso dos porquês. Tem questão de pontuação também, que agora com esse relatório eu vi que muda dependendo do contexto. Então, assim, gente, é um trabalho extremamente importante, tá? Que seja feito. E é exatamente esse profissional que tem essa função de fazer tudo isso, né? Então, agora eu vou analisar todo o manuscrito, todas essas sugestões, fazer os devidos aceites, né? Entender tudo como foi feito, para depois eu pretendo mandar para o meu Kindle e ler novamente de uma forma cuidadosa, para garantir que nada ficou sem ser visto ali, né? Para garantir que nenhum erro passe. E a próxima etapa qual vai ser? Antes de fazer todos esses aceites aqui em relação à revisão, eu já vou adiantar a capa. Então, eu já vou aqui preparar os textos para mandar fazer a capa, que são a sinopse, o texto da orelha e a biografia e também a foto, né? Escolher a foto aqui que vai ficar na capa, depois entrar em contato com o capista e provavelmente ele vai mandar um briefing ou marcar uma videochamada para a gente fazer esse alinhamento, porque aí enquanto ele vai adiantando a capa, eu já vou adiantando aqui a parte dos aceites da revisão para poder seguir as próximas etapas. E aí eu volto, claro, para atualizá-los de como está esse andamento. Espero que vocês estejam gostando desse diário. Acompanhem os outros episódios, já tem 3 publicados aí, contando um pouco mais das outras etapas anteriores. Então vão lá conferir e se inscrevam no canal, deixem o like e eu aguardo vocês no próximo episódio.